a gente prometeu que teria uma live de protesto. Por quê? Porque a gente está com um rapper aqui e vamos trocar aquela ideia muito legal. Aí vocês vão ver o que é. Estão acostumados com esse discursinho de podcast, tudo morninho. Então, olha, precisamos pensar. Outros vocês vão ver que o bagulho aqui é doido. MNMC com a gente aqui. Sim, pode crer. Sim, pode crer, sou eu mesmo. Satisfação total aí, tá com meus manos. E com trilha sonora. O Ed tá se achando hoje, né? Olha lá, olha o cara lá. Pô, lindo demais, lindo demais. Ô, MN, já vamos começar já com um tema bem cristão. Vamos falar de numerologia. O MN foi escolhido por causa de numerologia, alguma coisa? É pela ordem do alfabeto, assim? MN, daí vem a dupla OP, ou como você acredita que justamente hoje eu tava lendo um comentário lá de um seguidor lá no YouTube, de um inscrito, o cara falando isso, MMMC é matemática, é isso e tal? Eu falei, pô, velho. Tem mais essa. Conta que versículo da Bíblia que é que você se baseou para escolher o MN aí. Então, na verdade, eu tive uma revelação divina, né? Quando eu estava no ventre da minha mãe. Mãe negra, né? Aí eu falei, pô, como eu amo minha mãe, né? Todo rapper tem esse apreço pela mãe, pela coroa, a rainha. Eu falei, pô, mãe negra MC, vou homenagear minha mãe. Brincadeira. Não foi dessa forma que surgiu, não. Volta pro boné aí, rapaz. Volta pra história do boné. Você já sabe, né? Então, como vocês são um podcast que eu gosto... Só vem aqui os progressistas pesados, eu vou contar a verdade, mas geralmente eu sempre invento uma história pra falar o significado do meu nome. Já falei que no podcast do Pastorzão eu falei que era menino nu, teve um que eu falei que era Messias Negro por causa de uma música que eu falo isso. Já falei também maloqueiro nerd, sempre eu encontro um significado diferente. Mas a origem desse nome, na verdade, ela é mais simples do que parece, né? A pessoa vê uma sigla, ela espera um grande significado e não é. Quando eu comecei a fazer rap, isso em 2004 mais ou menos, MC ainda era uma coisa muito marcante pro gênero rap mesmo. Ou seja, um rapper, você falar que era MC, era uma coisa do rapper, né? Por quê? Porque o funk carioca, esse funk brasileiro que explodiu de uns anos pra cá, ainda não era um gênero tão conhecido, né? E o MC, ele vem, na verdade, da cultura hip hop, que é mestre de cerimônia, né? E aí, quando eu comecei a cantar rap, por eu ser... Já ter um apelido de infância, assim, em casa eu era o Neguinho, né? Minha mãe, por eu ser o mais escuro, assim, de casa, tal. Ô, Neguinho, vem cá, tal. De uma forma carinhosa, né? Não de uma forma pejorativa, como muita gente entende hoje em dia. O pessoal do primeiro grupo de rap que eu entrei, chamado Argumentos Periférico, que era um grupo de rap que tinha na minha rua, o pessoal começou a me chamar de MC Neguinho, né? E tinha uma moda na época que era fazer uns bonés que era meio corsim, cornão. Hoje ele tá pilhado hoje. Vai ser lindo isso aqui. Quem é de quebrada tá ligado na época desses bonés. Quem é fã de Racionais também, né? Porque ele fala, tem música do Racionais que o Brau fala, bombeta, branco e vinho. Então teve uma época que nas quebradas de São Paulo, pelo menos, era muito comum você usar um boné que era 4 cores, né? No Capão Redondo, por exemplo, que é a cor principal das linhas de ônibus, que é vinho, era o vinho, branco, vinho e branco. Então era 4... O boné era dividido em 4 cores. E na minha região, a cor era azul, né? Azul e branco, tal. E aí era muito comum a gente ir na Galeria do Rock, que era no centro, era onde a gente tinha acesso a esse tipo de confecção, e a gente pedia pra confeccionar o nosso apelido no boné, e voltava pra quebrado com o apelido no boné, pá. Aí você já tinha mais uma moral com as gatas na escola, ó, o cara tem um boné personalizado com o nome dele, pá, entendeu? E aí o que acontece? Eu pedi pra confeccionar MN, mas eu fui um cara assim meio vacilão no português da coisa, né? Porque assim, se era MC Neguinho, são 3 palavras, mestre de cerimônias Neguinho. E aí eu resumi a parada, talvez por falta de grana, não me lembro se foi, mas aí ficou o MN bordado só. E dava certinho, né? O M na parte azul e o N na parte branca. E foi bem nessa ocasião que eu passei a frequentar uma igreja evangélica, teve aquele processo de conversão, tal, que foi dos meus 13 para os 14 anos.
E as pessoas não sabiam o meu nome, né? Geralmente, mano, moleque, novinho e tal, geralmente você não tem tanta informação sobre, tava colando num rolê e eu sempre tava com aquele boné. Era tipo assim, velho. Uniforme. Era o uniforme, velho. Onde eu ia com aquele boné. Então o pessoal via, pô, MN, vem cá. Por causa do MN que tava no boné, saca? E aí ficou, velho. Tipo assim, MN. Aí, com o tempo, eu montei um grupo de rap gospel que era MN e a Junção. Que era, tipo, MN quem tava junto, né? Então todo mundo que tava andando junto automaticamente fazia parte do grupo. MN e a Junção. E aí, com o tempo que eu decidi, a coisa se tornou um pouco mais profissional, que eu decidi trilhar uma carreira solo. Como eu já era muito conhecido por MN, apesar de eu não achar um bom nome, depois então que eu estudei publicidade, eu deixei de achar que era um bom nome, que não era um nome forte, né? Mas aí, como eu já era conhecido por esse nome, eu falei, mano, vou colocar só o MC na frente e já era, tá tudo resolvido. MC, né? E mal eu sabia, com o tempo eu fui descobrir depois que tem um MCMN, que é do funk, e é funk putaria ainda. Então tem gente que me procura às vezes e acha ele, fala, nossa, que absurdo, o rapaz diz que é crente cantando essas coisas. Mas é porque é o inverso, né? MCMN, eu sou MNMC. MNMC sou eu, original, verificado no Insta, então assim, é só eu mesmo e já era. Não até pro Zuckerberg. A ordem dos fatores aí altera bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, você brincou com a história aí do Neguinho. Neguinho pode, porque assim, qualquer coisa a gente já fica assim, tipo Elis Regina cantar Upa Neguinho na estrada, Upa afrodescendente na estrada, assim, não cabe. Como que o que pode, o que não pode hoje, que tá meio assim complicado pra gente, né? Cara, o tom. Eu acho que pra mim, vou falar na minha visão, porque eu não posso falar por todos os ativistas, toda a negritude, apesar de eu me considerar parte também do ativismo, da luta contra o racismo estrutural, eu acredito que a grande questão que deve se levar em conta é o contexto. Porque assim, tem muita gente que vai falar, não, neguinho tá errado. Mas, pô, eu não posso achar que minha mãe está sendo racista por ela me chamar de neguinho. A minha tia me chamar de forma carinhosa. E todo mundo tem essa história, não é? Sim, porque às vezes assim, o diminutivo, a gente tem que pensar nisso, né? O diminutivo, às vezes, ele tá relacionado, na língua portuguesa, ele tá relacionado ao carinho. Tipo assim, é fofo, fofinho. Ah, então pequenininho, tá, ô neguinho, tá. Então assim, pra mim, eu, MN, defendo a ideia do contexto. Dependendo do contexto, eu não considero racismo. Agora, se eu tô, de repente, numa empresa em que eu trabalho e chega ali um cliente, né, alguma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho um vínculo afetivo ou de amizade, e ele me chamar de neguinho, eu vou considerar racismo. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha é carinhoso, tá? É só isso. O apelido de Bananinha não tem nada de carinhoso, não. Tá faltando alguma coisa, mas segue o jogo. Segue o jogo. E aí, mano, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu ouvi 2 músicas suas. Aliás, eu fui correr na semana retrasada, depois do nossa gravação que falhou, mas estamos aqui de novo. Eu ouvi 2 músicas que eu queria entender o que aconteceu de uma para outra. Eu queria que você me dissesse. Primeiro, Quadrado. Ah, nossa, você pegou pesado. Eu tinha que pegar. Você foi na raiz, dedo na ferida. No Quadrado você fala que ser gay tá na moda. Tô errado? Você falou? Sim, sim. E aí vem Mercado Gospel. E aí, cara, a paulada é grande. Você fala uma coisa que eu acho que isso daria até... Vou usar até qualquer hora para fazer uma pregação com esse tema, se você me permitir. Lógico. Usar. O sacrifício no altar dos evangélicos é o corpo, é a vida dos LGBTQIA+. Ah, isso é na Você música Fogo no Pavio. Fogo no Pavio? Que eu participo com o Gato MC. Legal. Isso aí. Caraca, arrepiei. Demais. Eu falo que sacrifício agora não é animal. Sacrifício agora é LGBT. Isso. Então, assim, tem Quantos anos de uma música para outra? Cara, é assim, Quadrado é uma música que ela faz parte de um EP com o mesmo tema. Tem acho que umas 6, 7 faixas. Eu gravei em 2017. Eu lancei em 2017. Devo ter gravado de 2016 para 2017. E realmente é uma música onde eu uso aquele jargão que é muito citado na igreja e na sociedade também. Assim, você é um cara muito quadrado. Porque assim, até uma determinada idade eu não consumia bebida alcoólica,
Nunca tive o hábito de utilizar de drogas, né, lícitas ou ilícitas, tal. Sempre fui um cara bem sóbrio, assim, digamos assim. Só alimentos, né? Aí depois a gente entende que Coca-Cola também é droga, tal. Aí começa a mudar Religião o contexto. é uma droga Religião horrível. é uma droga também terrível. Aí depois, né, aí você vai se desconstruindo. Mas digamos que até 2017, assim, mais ou menos, eu ainda tinha uma visão conservadora, né, e religiosa, né? Eu tinha talvez um filtro, uma visão que não era tão relativa das coisas. Eu tenho uma visão mais relativa mesmo, né? Não essa visão absoluta. E essa música que você citou, Quadrado, quem for ouvir ela, inclusive eu não fiz nem questão de apagar essas minhas músicas antigas das plataformas, estão todas lá, porque eu acho que serve de testemunho também, de referência, Claro. de que as pessoas podem mudar. Nessa música Quadrado, eu prego um certo conservadorismo nela. Talvez até um fundamentalismo, né? Eu lembro até o começo da música a tendência é ser liberal, a moda agora é ser gay, mas pichei no seu beiral, Deus não muda por vocês, né? Só que assim, eu costumo dizer que eu sempre fui um cara, apesar de eu ter tido uma fase conservadora, fundamentalista e preconceituosa homofóbica, vale ressaltar isso, a essência do que eu queria passar, eu acredito que sempre era honesta e de alguma forma era para contribuir com a sociedade, até nessa música e nesse verso, né? Porque quando eu falo que a moda agora é ser gay, isso em 2017, hoje eu entendo que a luta LGBTQIA+, ela é importante, ela é fundamental e ela deve existir. De fato, eu sou um apoiador da causa, né? Mas em 2017, eu ia dar palestras em escolas, cantar em escolas, dar palestras, sempre tive envolvido com projetos sociais, etc. E eu percebia que, de alguma forma, os adolescentes, eles já estavam começando isso em 2016 para 2017, estavam começando a se posicionar, às vezes, com 11, 12 anos de idade como gay, como homoafetivo, lésbica, bi e etc. Tal. Mas eu percebia que não havia um conhecimento, saca? Era simplesmente uma coisa assim, seguindo a tendência, seguindo o que está sendo popular no momento, saca? Então, assim, eu lembro que quando eu escrevi esse verso, eu lembro até hoje que foi mais no... Embora eu realmente, naquela época, eu não vou negar isso, que eu realmente era homofóbico preconceituoso, porque eu considerava pecado e tal, tinha toda aquela visão alienada da religião, mas eu lembro que o objetivo também era falar que, tipo assim, mano, a gente tem que, desde novo, ensinar as nossas crianças a refletirem, questionarem os assuntos, as questões sociais, né? Para que elas não sejam manada, que simplesmente vá pela moda, pela tendência e acredite em tudo aquilo que é imposto para elas, né? Essa mudança em 5 anos, na verdade, acontece em muitos lugares. Eu fiquei super feliz no final de semana. Eu não estou me lembrando a expressão exata. Vamos ver se você lembra, Will. Uma professora fez um comentário em sala de aula com crianças, sei lá, 11, 12 ou 13 anos, e que o homem foi criado para se relacionar com a mulher e que homem com homem era... Enfim, ela taxou, colocou um adjetivo lá. As crianças, os adolescentes começaram a levantar e saíram da aula. Interessante. Filmaram. Sim. E aí, hoje, o celular é uma bela de uma possibilidade que a gente tem de... para nos auxiliar nas nossas lutas. E aí, enfim, a professora teve que se retratar, a diretora, enfim, aquela coisa toda. Mas o que assim, me chamou a atenção é que no vídeo, a hora que ela fala, não sei se é antinatural ou alguma coisa assim, os adolescentes começam a levantar e sair da sala. Então, isso... Por quê? Você falou, os assuntos não são conversados. Ontem eu postei que voltou aquele mesmo livro que o Bolsonaro usou no Jornal Nacional, que é um livro para adolescentes de, me parece que 14 a 17 anos, e ele falando que era usado para doutrinar sexualmente crianças de 6 anos nas escolas. Então, enfim, como esses temas a gente precisa conversar. Exatamente. É só isso. A minha mudança de pensamento, ela veio
por causa do questionamento de outras pessoas que me questionaram, né? Então eu acredito que assim, toda ideia que ela é defendida como uma ideia que não pode ser questionada tá errada. Porque até Jesus, né, que nós cristãos consideramos o próprio Deus ou o próprio Filho de Deus, ele aceitou ser questionado. Total. Né? Então, assim, toda ideia que ela não é questionada, não pode ser questionada, tá errada. É ditadura, é autoritarismo. E a igreja curte fundamentalismo. muito isso, né? Igreja adora, entendeu? O pastor está acostumado a falar lá de cima, tapa o ouvido aí, está acostumado a falar e ninguém poder questionar. Exatamente. Então, de alguma forma, a gente foi educado a Exatamente. ouvir sem reflexão. Exatamente. Então a música, essa mudança de pensamento minha, né, que o Will perguntou através de uma música que você pega de 2017 para hoje, para uma que eu lancei recentemente, ela veio através disso, dos questionamentos que eu vi dentro da cultura hip hop, os meus amigos da cultura hip hop, amigos de outras religiões, de outras crenças, de outras linhas de pensamentos. E aí eu passei a me questionar sobre aquilo que eu acreditava, de, ser gay realmente é pecado? Né? Será que a Bíblia realmente quer dizer isso? Será que a interpretação correta é essa? E aí eu fui buscar em outras fontes e quando você vai buscar, você encontra, né? A gente tem o nosso DJ aí, tem alguma coisa pra gente rolar um som aí? Porque, Will... Tem uma música, pronto, é uma música que apresenta, inclusive, apresenta a minha mudança de pensamento, que é Cura Gay, né? Tem aí... Qual que você tem aí? Vai na sua sequência. Essa aí nem tava, na verdade, Não, na ordem, mas sequência, Cura né? Gay é uma música que mostra já um pouco da minha mudança de pensamento. Pronto, Boa, Cura sobre Gay. o Deixa eu assunto. ver, eu acho que eu tenho até um trecho dela aqui ou não. Deixa eu ver. Cura Gay. O Jesus da Bíblia não é travesti, mas morreu na cruz por cada viado. É isso que eu vi. Ficou ofendido e escandalizado? Fica relaxado, porque de onde eu venho, gíria não é pecado. Olha só, hein? Paulada. É essa. Tem essa aí, nosso DJ. Buga e digital, crente louco. Yeah. O Jesus da Bíblia não é travesti, mas morreu na cruz por cada viado, é isso que eu vi. Ficou ofendido, escandalizado, fica relaxado porque de onde eu venho girar não é pecado. Pelas barbas do profeta, deixa essa barba de molho antes de apontar meu defeito, tira essa trave do olho. Um salve cabo da ciolo, mas nosso problema não é a ursal, é o evangelho sendo ensinado como se eu fosse a universal. Bandido bom é bandido morto pro mundo que nasce em Cristo. A cura pra gay é o amor e aborto é pra quem não tem isso. Essa ditadura conservador de um povo munido de arma mais desunido. Minha literatura conserva o amor, disparo palavra, tô armado de livro. Deus aniquila o pecado, mas salva o pecador. E o pecado é o ódio, moro? O pecado tem cura gay pra quem odeia gay. Ei, tem kit graça que aniquila a lei. Ei, tem cura gay pra quem odeia gay. Ei, tem kit graça que aniquila a lei. Pelas barbas do profeta, deixa essa barba de molho antes de apontar meu defeito, tira essa trave do olho. Um salve pra todo crioulo que brilha e conserva tipo luz e sal. Nós é o evangelho do gueto, trap gospel nacional. Vem a mim todos cansados e oprimidos, Jesus veio pros doentes e feridos, traficante, prostituta e bandido. Jesus é o nosso alívio. Deus aniquila o pecado, mas salva o pecador. Deus aniquila o pecado, mas salva o pecador. Deus aniquila o pecado, mas salva o pecador. E o pecado é o ódio e a intolerância. Ei, tem cura gay pra quem odeia gay. E tem kit graça que aniquila a lei. E tem cura gay pra quem odeia gay. E tem kit graça que aniquila a lei. Sim, pode crer, ser gay não é pecado. Sensacional! Palavras proféticas do MN. Eu fico imaginando aqui que não seja muito bem-vindo. Você não deve estar sendo convidado para cantar nos cultos, assim, na celebração. Geralmente não. Acho que não, né? Até essa fase desse EP que eu lancei, chamado Quadrado, de 2017, eu tocava praticamente em 3, 4 igrejas por semana, assim. Eu tocava todos os finais de semana, inclusive
parte da minha renda vinha dos eventos que eu participava, cristãos, do mercado gospel e tal. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a me posicionar, né, contra algumas linhas de pensamento, principalmente depois que surgiu o bolsonarismo, essa música eu fiz acho que um ano antes assim, do Bolsonaro ganhar as eleições. Eu já estava percebendo algumas coisas aí que estavam, né, kit gay, a desinformação, fake news. Depois que eu me posicionei, as portas foram se fechando, os amigos pastores deixaram de ser amigos. Não, né? mas aí não é possível. O que tem a ver ser amigo? Até ser amigo, cara. Até ser amigo. É porque assim, né? Acho que de modo geral, eu não percebo isso tanto do lado progressista, né? Que a gente chama, que às vezes chamam de esquerdista, comunista, né? Que são os cristãos que pensam diferente do Bolsonaro e da galera de direita. Mas eu vejo que essa galera que é da ala mais conservadora de direita, eles têm um pensamento mais extremista, né? Principalmente enquanto cristão. Se você não crê da forma que eles creem, se você não acredita, não interpreta a Bíblia da forma que eles interpretam, eles te taxam realmente como herege e como pecador e você precisa se converter, entendeu? Então, para eles é pecado você pensar diferente, você interpretar diferente. E engraçado, ainda que você tenha comprovação histórica, antropológica, científica e teológica daquilo que você está falando, né? Caramba, hein? Tempos tristes que a gente vive. Sombrios. Porque a diversidade é uma das formas que Deus tem de alcançar todo tipo de pessoa. Então não tem nenhum problema o cara ter dinheiro, ter mais cultura, ter mais dinheiro, ter uma formação. Enfim, o evangelho chega a todas as pessoas. Não vivemos na bolha, graças a Deus, literalmente. Irmão, eu quero saber a diferença de trap para rap. E aí? De trap para rap. Então, essa música que eu cantei, essa música Cura Gay, inclusive ela foi durante um bom tempo uma das minhas músicas mais ouvidas no Spotify, assim, nas plataformas. E depois que eu lancei a música com o Leonardo Gonçalves, logicamente ela ultrapassou. Mas essa música, por causa do tema e por ser um trap, ser moderna, né? Ela foi uma das minhas músicas mais ouvidas. E algumas características do trap estão bem explícitas nessa música, né? Então, só explicando o que é o trap, para vocês entenderem o que tem a ver com as características dessa música. O trap, na verdade, ele é um subgênero do rap, né? Assim como no rock tem o metalcore, tem o hardcore, tem o punk rock, tem o emo, tem o rock alternativo, no rap também tem suas vertentes, seus subgêneros, né? Tem o boom bap, que é aquilo que o Racionais faz, não vou dizer, eu ia falar o 50 Cent, mas não. 50 Cent já é uma coisa mais moderna, o crunk é uma coisa mais moderna, assim. Mas, por exemplo, Jay-Z nos Estados Unidos, né? O Kanye West, o Eminem, fizeram muito boom bap, né? Eminem. E o trap, o trap é uma vertente que ela eu não posso dizer que ela é tão nova, mas ela ganhou popularidade nos últimos anos nos Estados Unidos. Fez com que a música rap se tornasse mais ouvida que o rock nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo, né? Porque, culturalmente falando, na indústria da música, o que acontece nos Estados Unidos se reflete no mundo todo. E então a gente vê artistas como Drake, Young Thug e diversos outros sendo os artistas mais ouvidos do mundo, assim, por causa da música trap, que é uma vertente. É um subgênero, assim, que nasceu em Atlanta, né? Tem alguns caras chamados como Gucci Mane, T.I., que foram os primeiros a fazer isso. Alguns dizem que Lil Wayne já fazia algumas coisas relacionadas a trap. Tem um documentário muito interessante na Netflix chamado Hip Hop Evolution. Para mim é o melhor documentário que conta a história do hip hop, a evolução dos gêneros, subgêneros. E o mais louco é que, assim, tem muitos caras porque o rap ele é um estilo novo no mundo, na verdade, um gênero musical novo. Ele não é tão antigo quanto o rock, jazz ou outros gêneros. E esse documentário, ele entrevista algumas pessoas que estão vivas, que fizeram parte, assim, dos primeiros movimentos do rap nos Estados Unidos, né? Que veio da Jamaica ali e tal, tem todas as referências. E vai mostrando, né? Se eu não me engano, tem umas 5 temporadas. Mas, assim, vai mostrando a evolução do gênero, os ícones, alguns já morreram, como Tupac, Notorious, mas assim, vai mostrando personalidades vivas que fizeram parte da construção do movimento. Dos primeiros até chegar a Public Enemy, NWA, dos primeiros até chegar em Kanye West, Jay-Z, esses mais modernos que a gente vê do trap. Então, recomendo, assim, quem quer conhecer a história do rap, como surgiu os artistas Hip Hop Evolution. Olha só, você, a hora que
assumiu vamos dizer, um pensamento menos conservador, deixou de passar a fazer as turnês pelas igrejas. A gente tem ainda, assim, vamos dizer, um rap gospel, como que eu diria, sintonizado ou menos combativo, alguma coisa, com pessoas passando pelas igrejas ou não? Tem, Tem, cara. Essa pergunta que você fez ela é interessante. Sem querer provocar inimizade. Ela é uma pergunta interessante, porque assim, eu faço parte de alguns grupos aqui do WhatsApp chamados de rap gospel, rap cristão e tal, que tem rappers cristãos de todo o Brasil. E eu sou um cara que eu analiso muito as coisas. E assim, se você for ver a história do hip hop, um assunto está conectado no outro, que eu falei do documentário, quem quiser conhecer melhor a história do hip hop. O hip hop ele está conectado a movimentos de esquerda, o rap de um modo geral. Então você vai ver assim, qual que é o posicionamento do Mano Brown, Racionais? Qual que é o posicionamento do GOG, do Facção Central, dos primeiros nomes do rap no Brasil? A maioria sempre se posicionaram em movimentos de militância, de ativismo de esquerda, né? Tanto é que tem aquela foto icônica do Lula, né, mano? Com bonezão, rap em hood, os caras do rap tudo do lado, Gilberto Gil e tal, né? Então, assim, movimento negro, o Tupac nos Estados Unidos, a mãe dele era dos Panteras Negras, Black Panthers, etc. Mas é engraçado, porque aí surge esse subgênero que é o rap gospel, que é a qual eu faço parte, querendo ou não, porque sempre me jogam pra dentro, por eu ser cristão e fazer rap. Só que há uma grande contradição nesse movimento, porque o cristianismo, o evangelho, de certa forma, ele foi disseminado como algo de direita. Brancos, europeus, a teologia branca, né? E aí surge o rap gospel. Por quê? Porque as igrejas estão nas periferias, né? E automaticamente a galera que faz rap tá na periferia e passa a frequentar a igreja, se converte, abandona o crime, as drogas e vai pra igreja. E aí surge esse movimento que é o rap, o cara que fazia rap fora, ele passa a fazer rap dentro da igreja. E aí é um dilema que eu sempre vivi, da direita e esquerda, porque enquanto eu estava nos movimentos de hip hop, o pensamento mais com viés de esquerda, e na igreja os pensamentos mais conservadores. Porém, eu entendi que assim, cara, depois de muito tempo, como a gente está conversando aqui desde o início, depois de muito tempo, muitos questionamentos, choques culturais, ideológicos, eu entendi que não, que se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria no mesmo rolê do rap, no mesmo rolê dos movimentos de esquerda, né? Não só se tratando de uma ideologia política, mas porque a ideologia do evangelho, ela tem muito a ver com a do hip hop em si, né? Que é a luta pelo oprimido, as minorias, a luta do negro, a luta da mulher, né, do pobre, lutar contra as desigualdades sociais. E aí, quando eu digo que entra a grande contradição do movimento, é que eu vejo que hoje muitos rappers que estão na igreja, inclusive rappers que já foram conhecidos fora da igreja, construíram uma carreira fora, era do crime, era da militância e tudo mais, eles se convertem e eles passam a se omitir dentro das igrejas. Tem grandes nomes aí que hoje se omitem para se manter no mercado das igrejas, no negócio das igrejas. Por quê? Porque as igrejas hoje se associaram ao Bolsonaro e à extrema-direita. Então, automaticamente, para você fazer parte desse movimento, ou você se omite, ou você, de fato, apoia a extrema-direita, que não condiz com os valores nem do hip-hop e nem de Jesus. Né? Então, nesse movimento, os caras tentam sempre me taxar como herege nesse nicho rap gospel. E esse MN aí, velho, nada a ver, esse cara aí não tem princípio bíblico, esse cara tá pá, mas os caras toda vez que vai debater comigo não tem fundamento, né? Porque eu tô até explicando, né, qual que é o fundamento aqui. O rolê de Jesus era outro, não era esse do Bolsonaro, né? E aí tem assim, um dos nomes mais ouvidos do rap gospel hoje, que faz até um trap também, não vou citar para não dar ibope, mas é um cara que ele veio da Igreja Batista da Lagoinha, do Rio de Janeiro, que é a do Felipe Valadão. Caramba! É um dos maiores nomes hoje do trap gospel, um dos caras mais ouvidos, um cara branco, com uma carinha de surfista, assim, fazendo rap. Até estranho. Mas... Não. E são uma galera que se omite... Estranho já é ser ovelha do Felipe Valadão, né? Mas tudo bem. Deus perdoa, né? Ai, mano. Entendeu? Então, assim, eu sinceramente, eu curto rap. Mas de rap gospel, eu gosto só dos raiz, que também são do mesmo rolê que eu. Que nem o Vulgo Feijão, o Alcubo, Dona Kelly, Pregador Luke. É a galera que tá posicionada, ao meu ver, no rolê certo. Aliás, estavam todos lá
Tava lá no encontro com a Marina Silva, né? Estavam lá, né? Precisamos Inclusive, trazer esse povo todo. inclusive teve um amigo meu que é do Rio de Janeiro, que hoje também é um dos artistas mais ouvidos assim do rap gospel ali no Rio, que é o Felipim, que a gente gravou um projeto junto, que ele é lá do Rio, e ele estava no evento com a Marina também nessa segunda-feira que ele veio fazer uma passagem aqui em São Paulo. Então tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas que se posicionam ou não, mas é um movimento estranho, é um movimento assim meio, diria meio que fascista, né? Porque eles se apropriam de uma cultura que tem todo um conceito, todo um contexto ideológico, que é o rap, né? E eles misturam com o cristianismo fascista, que é esse que a gente conhece hoje, bolsonarista, e aí às vezes eles até não concordam, mas eles se omitem, eles mantêm de fato o silêncio para conseguir cantar nas igrejas e se manter no mercado. O Ailson está perguntando aqui, acho que é uma boa pergunta. Você disse que quando se desvincula, quando você rompe com aquela espiritualidade, né, evangélica tradicional que você tinha, as portas das igrejas se fecharam para você. Muitas igrejas que você ia, não é mais convidado, não é pessoa mais, né, pessoa não grata já. Ele quer saber se o contrário aconteceu também, então. Se o mercado abriu as portas para você, o mercado... Isso é isso, cara. Essa pergunta é maravilhosa também, só tá vindo as boas hoje. Porque eu acho que elas dão respostas não só para nós aqui no podcast, para o público que está assistindo, mas elas dão respostas para a sociedade atual. Porque é o seguinte, como eu disse, a extrema-direita ela não aceita dialogar e as igrejas fundamentalistas, conservadoras, elas não dão espaço e elas não aceitam dialogar com o pensamento ao contrário. Então, eu já ouvi diversos relatos, que vocês também já devem ter ouvido, de a pessoa fazer parte de uma igreja e a partir do momento que ela tem um pensamento mais progressista, ela é excluída, ela não pode tocar no grupo de louvor, ela não pode pregar. Então, de fato, ela é segregada, né? E comigo, um fato muito interessante é a igreja fechou as portas para mim por causa do meu pensamento progressista, pensamento voltado mais para os oprimidos. Mas o movimento hip hop nunca fechou as portas para mim. Nunca. Nos eventos de rap, você pode subir no palco, os caras até te contratam muitas vezes, tem eventos culturais da prefeitura, ou até mesmo eventos independentes que são organizados por produtoras de comunidades, que, mano, no mesmo palco vai subir um cara que ele é um bandista e ele vai cantar o rap dele, e na sequência eu vou subir eu vou cantar o meu rap e vou falar de Jesus. E aí, mas esse tipo de movimento é que me fez pensar aonde Jesus estaria hoje. E eu chego à conclusão que não estaria nas igrejas, porque a igreja, não todas, não vou generalizar, mas muitas igrejas segregam as pessoas. E Jesus não faria isso. Eu tenho certeza que num movimento de Cristo, ele daria oportunidade, seja o cara budista, seja o cara ateu, mas ele teria oportunidade de falar, talvez ele teria oportunidade de cantar uma música ali que ele acredita, ainda que Jesus não compactuasse com os mesmos valores, as mesmas ideias, mas eu não penso que ele segregaria, porque eu não vejo isso na Bíblia. Ele nunca segregou ninguém, né? E aí eu me sinto mais acolhido nos movimentos de hip hop, né, que chamam de secular, né? Os movimentos seculares, do que nos movimentos cristãos. Então, assim, o movimento cristão hoje, de modo geral, não me abraça o mercado, nem as gravadoras. Nem as gravadoras. Tanto é que eu fiz uma música chamada Mercado Gospel, que eu lancei recentemente, focando um pouco nisso, de que assim, nem as gravadoras. Por quê? Porque é de fato um mercado com valores e ideais que eles precisam manter para vender. Só que são valores que vão contra os princípios cristãos. Então, assim, é chamado de gospel, que é evangelho, mas não tem evangelho. São contra os princípios cristãos. Então, hoje, para mim, é o movimento mais contraditório, o movimento musical assim, mais contraditório do Brasil. O que eu acho lindo é que o papel da arte, por exemplo, a Folha de São Paulo não pode chamar o bolsonarismo de extrema-direita. Está no manual lá, eles proíbem. Em nome da convivência entre progressistas e conservadores, a gente deve sempre suavizar assim, o discurso. Se não for um rapper para colocar o nome naquilo que é anti-evangélico, é fascista. Então, você, pastor, que está aí ouvindo, vamos aprender um pouquinho também, porque essa omissão... custa vidas. Essa omissão compromete
a missão. É isso aí. Tem Boa. num livro, acho que do fundador da Visão Mundial, se eu não me engano, tem essa frase, que é a omissão compromete a missão. Então, vamos falar e vamos falar muito, inclusive aqui, né? Muito legal que a gente já recebeu um montão de profetas aí da nova geração. E você, pastor morno, que gostaria de estar aqui, olha, primeiro vai pro fogo, primeiro ouve lá o 500 graus de fogo e poder da Cassiane, e depois a gente te chama aqui. E não adianta mandar assessor falar que eu sou lindo, não. Agora eu sei que eu sou lindo. Cara, você falando de pastor se posicionando, eu lembrei de um culto que eu participei recentemente lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista do Caminho, que é liderada ali pelo pastor Henrique Vieira. Opa! Né, que é um dos grandes ativistas Tá que nós aqui, temos né? aí. Do coletivo Esperançar. Inclusive, quero mandar um abraço aí para toda a galera do Esperançar, que é o coletivo a qual ele faz parte. E aí, cara, eu fiquei chocado no bom sentido, que eu fui no culto dele lá, eles ainda não têm um espaço físico, então o culto foi na Igreja Batista de Ipanema. Então você pensa, bairro nobre e tal, obviamente tinha um público periférico, porque ele dialoga com essa galera, mas tinha muita gente também ali, pá, né, mano? Playboyzada também, que congrega ali, amém, bem-vindo. E assim, ele durante a pregação, eu me chamou a atenção porque é um culto batista bem tradicional. Eu pensava que o pastor Henrique Vieira, aquela coisa... Não, um culto batista bem tradicional, segue todo um cronograma ali. Mas me chamou a atenção ele pregando. Porque chegou um momento, assim, um determinado momento da pregação, não vou lembrar exatamente qual que era o assunto abordado, mas que ele disse, ele falou, por que não incomoda tantas pessoas trans morrendo no Brasil? Pessoas sendo violentadas, sendo assassinadas, e incomoda o beijo gay na Globo, né? Então ele começou dentro da igreja, assim, cara, um discurso pesadíssimo, assim, mas aquela coisa assim que eu me arrepiei, velho, que eu falei, mano, profeta é isso. Pastor deveria ser isso. Deveria estar denunciando as mortes, a violência, o discurso intolerante que empodera a matança, né, nas periferias, né? E não, infelizmente, né, os pastores têm sido coniventes com tudo isso. Eu não me lembro o nome do rapper, mas teve um rapper conservador que faleceu, acho que o ano passado, o ano retrasado, que foi uma das poucas pessoas, ele tinha feito algumas músicas homenageando o Bolsonaro. E era o MC de funk. Isso, era o MC de funk. Exatamente. Eu não lembro o nome, mas era o MC de funk. E ele, de funk. E ele, tipo, deu condolências, assim. O que ele não fez para 700 mil mortes de Covid, ele mandou as condolências para a família, porque dessa perda irreparável, aquele discursinho todo. Por quê? Porque, infelizmente, tem gente usando a arte para isso. Mas a arte é isso, como jornalismo. Tem que contestar, tem que denunciar, e a gente está precisando disso, né? Caramba, o país está todo lascado, estamos precisando de um monte. Como que faz para ter um monte de filho artista aí, sem ser engravidando? Como que faz para desenvolver essa vocação na molecada? Tem alguém assistindo e fala, pô, eu quero escrever isso daí. Como que faz? Cara, eu acredito, eu reflito muito sobre isso aí que você perguntou, né? Por que eu canto o que eu canto? Por que eu penso o que eu penso? Porque, na verdade, a minha arte, a minha música, o meu rap, ela começa nas minhas inquietações pessoais, nos meus pensamentos quando tá ali só eu, né? Eu acredito que, assim, cara, a verdadeira arte... Eu lembro que eu estudei História da Arte quando eu tava me formando em publicidade... E aí você, né, conhece diversos artistas durante toda a história aí da humanidade. E a gente percebe que a arte, ela nasce em ambientes inapropriados. A arte, ela nasce sem uma estética, sem um conceito, sem um estudo, sem uma pesquisa. A arte, ela é como você plantar uma semente, você plantou uma semente ali você vai regando e vai brotando, né? E vai brotando algo ali. E em mim, eu percebo que ela vem da opressão. A arte minha, ela nasce da opressão. Então, assim, hoje eu entendo que não é normal você morar em frente a um esgoto a céu aberto. Não é normal você ver famílias sem moradia.
Não é normal você ver pessoas morando em barraco numa situação assim precária, né? Não tô falando, eu até pensei aqui agora, não tô falando uma questão de pura escolha, pô, vou ser um hippie da vida, vou ter uma vida simples. Não tô falando disso. Eu tô falando de você, realmente você estar num estado de miséria com sua família por você já nascer naquela realidade e às vezes não entender, às vezes não, quase sempre você não entender por que você pertence àquela realidade, que é a realidade de milhões de brasileiros e bilhões de seres humanos aí em todo o planeta. E aí eu penso que a arte, para mim, ela nasce nisso. A minha arte, ela nasce nisso. Tem um sentimento de revolta. Se você for me acompanhar no Instagram, uma parada assim, tem coisa que eu posto que eu penso, pô, mano, não era pra ter postado essa parada, velho. Vou perder 30 seguidores. Vou perder seguidores, mano. Só que assim, velho, é a revolta do momento mesmo. E muitas músicas minhas, elas nascem nessa situação. E mesmo quando eu fazia um rap gospel, que ele era, talvez, se enquadrava mais ao mercado, uma coisa mais conservadora, eu já tinha esses questionamentos e essas inquietações. Pelo menos no rap, no estilo musical que eu tô inserido, eu percebo que o que tem validade é justamente esse contexto. Então, assim, o Mano Brown fala isso, tem a fé que até no lixão nasce flor. Hoje o Racionais é uma lenda, né? Se eu não me engano, tem até uma faculdade aí que você tem que estudar o conteúdo do Racionais para fazer prestar o vestibular ali e tal. Mas assim, qual foi o contexto que isso nasceu? Um contexto de desigualdade social, de pobreza, de miséria. Emicida, Djonga, que são os grandes nomes do rap, Criolo, pessoas que eu tive a oportunidade até de conhecer antes de estourar aí, ser uma lenda da música brasileira. Mas você percebe que tudo isso, esse rap que ele é legítimo, que ele é respeitado mesmo, ele vem num contexto social que nem deveria existir, que é o contexto do oprimido, é um contexto da pessoa que ela cresce na miséria, ela se desenvolve na miséria, ela busca meios, formas, uns vão pro crime, uns vão pra cadeia, outros, né, se viciam ali em entorpecentes e você, no meio de toda aquela loucura, nasce a flor, né? Tem a fé que até no lixão nasce flor. Nasce a flor, que é essa coisa do rap que a galera tanto admira. Fala, ó, que bonito, ó, que da hora, o menino tem um domínio das palavras, o flow e tal, pá. Mas pra mim vem todo desse contexto. Então não é uma coisa que eu recomendo, saca? Tipo assim, de falar, pô, mano, vai lá viver na miséria e aí você vai conseguir escrever uns rap da hora, né? Não é uma coisa que eu recomendo. Eu gostaria que a gente só cantasse MPB, musiquinha tranquila, worship, né? Num contexto ali do seu condomínio, no seu luxo, e aí você escreve seus worship, ai, Jesus, amor, glória, aleluia. Seria Geme muito lindo. Né? Seria muito lindo se o mundo fosse assim, mas não é, né, família? Não, ó, você citou que fez publicidade, eu me lembrei agora de um episódio bem recente, foi no final de semana, né? A gente comentou a semana passada numa das lives. Você deve ter visto. O que você acha como rapper, aquela a publicidade lá do culto das novinhas? Você viu lá isso? Eu não vi isso. Você não viu? Me dá o contexto dessa ideia aí. Não, é sério. Eu não vi, mano. É sério. Como é que é essa parada aí? Um comercial lá de um culto lá da... Casa Worship, é a banda, coisa né? assim, Casa, igreja. Igreja lá. Casa, alguma coisa Igreja assim. Casa, tá? Aquela da música famosa e tal. E era o culto das novinhas. Então, o clipe... Culto pros passando- jovens. Culto, uma programação especial para jovens e chamava Culto das Novinhas. Vem novinha. Vem novinha. Bem novinho. Como que é isso? Daí óbvio que a Damares cobrava, falou que isso era incentivo à pedofilia. Enfim, no mínimo é muito mau gosto, não é não? Essa questão, como que é isso? Então, primeiro você falou, cara, da Damares. Quem é Damares pra falar que incentiva a pedofilia alguma coisa, sabendo que o cara que ela apoia o Bolsonaro é casado com uma novinha, né? Então. Ó, o cara, já mandou. Já. Pô, mano, Aliás, eu nem sabia que a atual esposa tem filha de acho que 20, não sei quantos anos, sabia disso. Vi a foto dela. Eu hoje. sabia. Não sabia. Aí tem, De um outro casamento. Então é mantida assim, não tão. Eu não queria entrar nesse assunto. Peraí que a gente já volta no culto das novinhas. Mas daqui a pouco a gente volta nas novinhas. Eu fico sempre me questionando sobre isso. Em que contexto social uma mulher, na formosura da sua idade, da sua beleza,
vai se envolver com um caramujo que nem o Bolsonaro. Caramujo. Não, porque vamos falar assim, ó. Vamos falar dentro do padrão de beleza Não. social e aceito, ele não se enquadra. Não. Eu também não, entendo que eu também não. Mas, tipo assim, ele não se enquadra. Não, ele E é aí eu fico nojento. pensando, se o Bolsonaro. É uma pergunta que eu faço pra vocês e pro público que tá assistindo a gente aí. Se o Bolsonaro fosse um cara de quebrada, um tiozão de quebrada, ainda que fosse trabalhador, honesto e não falasse tanta merda, vocês acham que ele estaria que nem com uma mina que nem a Michelle? Não estaria, parça. Então assim, irmão, vamos abrir os olhos pra realidade, irmão. Vamos abrir os olhos, velho. A mina fala pra mim que ela é uma cristã, que ela é... Ô, mano. Até Olha. a Janja do Bolsonaro é mais crente que ela, velho. Olha, passando... A hora que a gente desligar... A hora que a gente desligar as câmeras, depois amor? a gente O questionamento é esse aí, é amor? Ah, mas ela falou que o cara é lindo, cara. Você viu que recentemente falou, ele não é lindo, É gente. amor. Ele é Me mostra uma mina com a formosura dela, que tá com um cara pobre, que tem o mesmo naipe que o Bolsonaro, que eu tô sendo tipo Tomé nessa situação, só vendo pra crer. Não, parça. tem um close, né? nem me fala. Dele com todos os dentes tortos, assim, com a... Não Cara, dá, família. Não, é Não assim, dá. é. Vocês acreditam nos mitos aí que... É mito, né? Bora pra mais uma música aí? Vamos. Agora sem evangelho explícito. Agora... Evangelho explícito, não necessariamente só para novinhas, é para todas as idades. Culto das novinhas. Para você verdade. também, não é só Opa, para os novinhos ótimo. aqui hoje, hein? Novinho aqui, só o noivo ali. Olha o noivo lá. Ou nos associaremos a pessoas que Daniel não se assentaria, MNMC, ou Eli desafiaria como profetas de o Baal, Evangelho Proibido. ou Davi chamaria de incircunciso. Eu já tô cancelado na igreja por dizer que Jesus não é branco. Se você escutar o MN, seu pastor vai te deixar de banco. Ele vai tentar te manipular, se não conseguir vai te condenar, te chamar de filho do diabo, te acusar. Mas não se engane com o lobo, em pele de ovelha não é santo. O foco desse golpe é no dízimo, confundiu a igreja com banco. Cash, money, carro, casa, pelo que você dá de oferta, ele julga o valor da sua alma. Negociou a palavra que salva por causa de alguma barganha. Desconversou as mentiras que prega falando em língua estranha. Acumulando mais do que precisa na letra, cantando preciso de ti, discriminando quem mais precisa. Esquece quem foi o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, também talarica assassino. Tipo Madalena que atire a pedra, Dimas na cruz o bandido, aponta o seu dedo encardido, discorda e tá repreendido. Pra que tanta beleza no templo, se a lua é teto pro mendigo? No rap tem profeta e o ataque é lírico, o ataque é lírico. Jesus é o verbo e o verbo é ilícito, o verbo é ilícito. No rap tem profeta e o ataque é lírico, o ataque é lírico. Cristo subversivo, evangelho explícito, evangelho explícito. Avisa o Fernandinho que não adianta cantar, faz chover se quando a chuva cai. Ela não cai só pra molhar você. É fácil criticar o cantor da igreja no feat com o cantor do mundo, mas o Bolsonaro no feat com a igreja, profeta ficou mudo. Diante do trono não tem cromossomo com a gene desse preconceito. Se um Valadão fosse um JA, será que a família mantinha o conceito? Então pensa direito, é fácil julgar, difícil é tentar se pôr no lugar. Por isso de todas as regras que tem, aqui prevalece, aqui é amar. A igreja tá cheia de capitalista, moralista, conservador, que descarta Jesus do evangelho. E conservador exclui o gay, proíbe a mina, compra arma chacina, demoniza a religião alheia, lei acima da graça que é dada de graça. A graça da garça ameaça, é o evangelho reaça, promovendo a desgraça. Deus não aceita trapaça. Seu missionário colonizou meu país, minha história, minha raça, mas a verdade me libertou. No rap tem profeta e o ataque é lírico, o ataque é lírico. Jesus é o verbo e o verbo é ilícito, o verbo é ilícito. No rap tem profeta e o ataque é lírico, o ataque é lírico. Cristo subversivo, evangelho explícito, evangelho explícito. Até quando suportaremos esse evangelho que inclui sem remédio, Um beijo do gordo pro Fernandinho, é ele falando aí, ó. convicção e consciência de pecado? Como eu posso andar, caminhar e até mesmo cantar com inimigos de Deus? Aliás, um beijo do magro. O gordinho é ele. Ó, o Ailson tá perguntando Que aqui. porrada, meu. Paulada. É só as travas da chuteira no peito do peão. É o seguinte, o Ailson tá perguntando aqui, leigo da área, mas, por exemplo, Mano Brown, referência do rap no Brasil e na América Latina. Sim. E a referência do rap, o rap cristão? Cara, a gente tem um cara bom, mano, que eu cresci Você viu o Pregador ouvindo Lu, por e exemplo? ele nunca traiu nossos valores, é o Pregador Lu. O Pregador Lu, ele sempre cantou sobre África, você não vai ver músicas dele discriminando religião de matriz africana.
Embora fossem assuntos que não fossem tão discutidos antigamente, eu acho que o Pregador Lu ele sempre manteve uma lírica, né? Uma letra, uma escrita, uma poesia muito boa, e acredito que ele foi um dos professores da nossa geração, assim, ele educou uma geração assim. Eu conheço muita gente que conheceu Jesus por causa do Pregador Lu, conheço muita gente que evitou entrar naquele contexto de criminalidade e drogas por causa do Pregador Lu. Eu sou um deles. Tipo assim, se você for ouvir álbuns do Pregador Lu, cara, eu acho que é tão equivalente quanto você ler livros. Saca? Porque te educa, assim como Facção Central, outros grupos que não são cristãos, mas assim, Apocalipse 16, Pregador Lu, foi escola pra muita gente, cara. Então ele é a maior referência, assim, do rap cristão no Brasil. Na música você fala que é muito fácil condenar algumas parcerias, né? E você tem algumas parcerias aí famosinhas. Aí quantos views? Já deu 280 visualizações aí do Leonardo Gonçalves lá. Quanto que deu aí? 300, 350? Então, não por acaso, né? A música que eu gravei com o Leonardo Gonçalves, Não Tentarás, que inclusive é o primeiro rap que ele participa. Ele nunca tinha gravado com um rapper antes. Eu tive esse privilégio aí de ser o primeiro. A música hoje em todas as plataformas ela deve ter mais de 1 milhão de visualizações, assim, né? Mas, sei lá, no Spotify já vai pra 200 mil plays. No YouTube, assim, cara, tem um fato que sempre me chama a atenção, que vai bater quase 200 mil visualizações, só que assim, a gente não investiu em nada de impulsionamento, a gente não impulsionou esse clipe. Tudo orgânico. Tudo orgânico. E tem mais de 2 mil comentários. Você pega clipe de grandes artistas do gospel, dos maiores nomes do gospel lançados na mesma ocasião, não vai ter 2 mil comentários. Então você percebe que, de fato, é um hit do submundo. É tipo assim, é um hit da música gospel, mas por que não foi comentado sobre isso? Porque é uma música que justamente critica todo esse sistema gospel, toda a associação das igrejas com o bolsonarismo. Olha só, e que delícia que é Léo participando de um lance de protesto, né? Não foi convidado para fazer a música do Cor Sim, Cor Não, nem da sofrência, né? Bom, aliás, a gente já vive numa sofrência gospel, especialmente no mercado. Aí Meu Deus do céu. Não, feio, bicho feio. Pergunta aí, pastor. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui importante, da sua leitura dos evangélicos. Você disse aqui que o rap tem uma pegada mais progressista, mais para os oprimidos, para as pessoas da periferia, para o pobre, porque nasce ali, né? Essa é a realidade. Sim. Pensando nas igrejas, hoje, depois que esse período passar, porque é um pêndulo. A gente está passando por um período, né, de trevas, etc., como já passamos por outros parecidos. É um pêndulo que a tendência é de ir para outra banda agora. O que vai sobrar da música gospel, na sua opinião, como produtor? Porque tu é produtor musical também, né? Acho que é importante falar sobre isso. O que vai sobrar da música gospel, considerando que ela é uma música, não generalizando, mas a maioria, é uma música bem pensando só no céu, só em outra vida e etc. Mas a realidade vai se impor. E o que vai sobrar dessa arte, dessa música, na sua opinião? Então, a gente observa isso na música de modo geral, que existe sim uma conexão de ideologia com arte. A gente não pode falar falar que todos os artistas que fizeram história no mundo da música, desde que o mundo é mundo, a gente não pode falar que todos construíram uma carreira sólida sem ideologia. Isso não é um fato. A gente pega grandes nomes como, sei lá, Bob Marley, como eu já citei aqui, Jay-Z, a própria Beyoncé, né? Tem todo um contexto, várias bandas de rock também, punk principalmente, né? Tem todo um contexto, Freddie Mercury, você pega todos esses caras assim, James Brown, a gente vai ver que tem toda uma construção ideológica que muitas vezes faz o artista ser quem ele é. Por exemplo, ao meu ver, não tem comparação Roberto Carlos com Tim Maia, com Jorge Benjor, ou com Gilberto Gil, Caetano Veloso. É outro viés. Os caras, ao meu ver, esses artistas que têm uma conexão com uma luta popular, uma coisa de direitos humanos mesmo, eles sempre têm uma relevância maior na história da humanidade do que simplesmente um artista que ele tem
um engajamento ali, tá relacionado à moda, à tendência, e aí passa e ok, né? Pô, o cara não se envolveu em nenhuma causa popular, o cara não representou nenhum público que é oprimido em específico, ou mulheres, LGBT. Então, assim, eu acredito que a música gospel, com exceção daqueles que se posicionaram durante o bolsonarismo, é como se... Pronto, eu acho que tem uma referência muito boa aqui. A gente teve a ditadura, né, de 64. Sim. Os artistas, né, que no meio cristão a gente entende como secular, né? Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, toda essa galera aí que se posicionou contra a ditadura, que foi perseguido e tudo mais, você percebe que toda essa galera tem um legado importantíssimo para a história e a cultura brasileira e a história do Brasil. Hoje esses caras são lendas, são vistos como verdadeiros mitos até fora do país. Esses caras são os representantes do Brasil, saca? Então acho que eu posso relacionar esse momento do bolsonarismo. Eu acredito que foi um divisor de águas no meio evangélico, no meio cristão. Os artistas cristãos que não se posicionaram, de fato, eles perderam a credibilidade. Eu conheço muita gente aí na rua que fala, mano, eu não escuto mais Ana Paula Valadão, não escuto mais André Valadão, por exemplo. Eu não escuto mais determinado artista porque eu sei que ele apoiou o Bolsonaro. Então não escuto, eu não quero mais na minha playlist. Por quê? Porque não condiz com o que ele canta. O que ele canta na letra dele, eu entendi agora que é mentira. Porque se ele cantasse, se ele acreditasse nisso que ele tá cantando, em algumas letras que tem mais coerência, né? Porque tem umas que tem... Eu já tava aqui não me é verdade? segurando, Algumas letras, porque tem umas letras também, né? Que eu vou comentar sobre isso também, que é banal. Então, assim, tem muita gente que já entendeu que, assim, pô, mano, é um personagem. Então é teatro, aquelas letras, entendi. O cara tá só interpretando uma coisa que ele não vive. Tá, então é isso. Então perdeu-se a credibilidade. O povo não é bobo. Principalmente a juventude. Quem mantém esses artistas mais velhos ainda, que apoiaram o Bolsonaro, é um público mais antigo, conservador, que tá nas igrejas. Mas a juventude que tá vindo agora, inclusive nas igrejas, já estão questionando todo esse rolê. Ainda bem. E quem vai manter a carreira desses caras depois que essa juventude crescer, que os anciãos se forem e já era, entendeu? E aí, entrando em outro assunto que você comentou acerca disso, que é a questão das letras, né? Essas letras vazias. Eu desde novo, por ser do rap, mano, eu já vi uns louvorzinhos na igreja que eu falava, pô, mano, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Tanto é que assim, eu sempre tive um grande apreço pelo Leonardo Gonçalves justamente por causa da escrita. E eu falei isso pra ele, eu falei, mano, os seus louvores, os hinos, as canções que você canta, elas já são diferentes na escrita. Não é aquela coisinha banal, né? Aquela poesia pobre. Glória, aleluia, a casinha. E... né? É uma poesia pobre, tem que ser sincero. Uma poesia... É que nem o sertanejo. Mano, vamos ser sincero, é que nem o sertanejo, não raiz, o de agora. Os caras banalizaram totalmente. Pega, não sei o que lá, meme de rede social e faz ali, viraliza e ganha dinheiro. Legal, tá bom pro seu bolso, tá, mas a poesia é pobre. Não é uma poesia da hora, saca? E também eu não quero diminuir a música de ninguém com isso. Se você é o que você acredita, o que acreditam que tá dando bom pra sua vida, maravilha. Mas eu tô dizendo que assim, cara, eu acredito na arte, numa poesia mais complexa ou que acrescenta alguma coisa na vida de uma pessoa, né, mano? E às vezes eu vejo uns louvor aí que... E isso não tem a ver com a inspiração, porque eu quero perguntar sobre um trabalho novo seu, inspirado em Luva de Pedreiro, é isso? Isso. E olha só, ou seja, enfim, fala você. Não, é assim... O que um artista faz com... O que é inspiração? A ideia é como eu disse, a ideia não é diminuir o valor criativo desses artistas até cristãos que de repente escrevem uma poesia mais simples, né? Que às vezes eu considero banal, porque não acrescenta em nada, né? Não faz a pessoa pensar e refletir talvez sobre o que é o reino de Deus, o que é o evangelho ou o que vivemos na sociedade em relação à espiritualidade. Mas, por exemplo, eu lancei essa música recentemente, Luva de Pedreiro. A princípio o nome da música era Mudei, que fala sobre mudança de vida mesmo, mudança da realidade do pobre mesmo, do trabalhador brasileiro, quando ele através da fé, ele não tem recurso mesmo, ele não tem recurso financeiro, ele não tem dinheiro, ele não tem um bom trabalho, mas através da fé ele consegue ir derrubando barreiras e vencendo no capitalismo, né, dentro desse sistema econômico que a gente está inserido. Aí tem uma frase que eu falo,
que eu falo que nada é impossível, independente de você ter dinheiro ou não. Olha o Luva de Pedreiro, eu dou como uma referência, porque o caso dele, se você for pensar, se você for analisar, é um milagre, velho. Que chance que aquele cara tinha de ser alguém, de ser um influenciador? Porque o cara não postava foto em mansão, frequentando lugares chiques, fazendo viagens caras. O cara não tinha isso. Ele tinha um campinho de terra, às vezes chegava cansado do trampo, da escola, pá, ia ali, fazia o videozinho e tirava uma onda ali com o humor dele, né, mano? Ali no dia a dia, ria de situações cotidianas e tal. E o cara viralizou com isso, né? Então, assim, eu vendo a situação dele, vejo como um milagre. Então, assim, eu falei, pô, mano, vou colocar o nome da música de Luva de Pedreiro, velho. Porque esse cara, ele é uma referência de fé. Pro pobre, pro oprimido, pra pessoa que ela não tem perspectiva nenhuma, ela acha que nada mais vai dar certo, velho, olha pra esse cara. Ele tinha tudo pra não dar certo também. Assim como tinha tudo pra não dar certo também. E chegamos, entendeu? Chegamos em algum lugar. Então, a fé, por mais que a gente... Esse nosso lado cristão progressista, a gente às vezes tente teorizar tudo e tirar, talvez, a espiritualidade da coisa, né? Mas no sentido de banalizaram tanto, né, a espiritualidade, que a gente quer deixar todos os dogmas, tudo isso de lado e tal. Mas a gente não pode esquecer que a fé em Deus, ela realmente move montanhas, ela modifica a realidade. Então a gente não pode perder a fé. Por mais que a gente não acredite na semente que cura o coronavírus, que não cura mesmo, mas a gente precisa ter fé. Não curou nem as finanças, né? Lá da Igreja Mundial, né? Haja semente também. Vive devendo, tá aí toda hora sendo processado aí. Nossa, não tem semente no agro. O agro brasileiro não dá conta de salvar isso aí, não. Haja semente. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Mais uma, então. Qual que é a Flow próxima? é de René, é isso aí. É Flow de René? É essa ou não? É essa, né? Tá, depois a Nem Tem Taraz é a última, né? Isso. Depois vamos falar da Bolso Lixo aqui, essa é boa. Não, essa é boa, hein? Flow é de René. Foi uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Sempre vi algo de errado na igreja, mesmo sendo parte da congregação. Era pecado beber umas brejas, mas era normal toda a segregação. Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso me lembra a Idade Média. Quem questionava era queimado vivo. Disseram que quem discorda do pastor comete o pecado da feitiçaria. Quem questiona um líder espiritual vai pro caldeirão fazer bruxaria. Eles não gostam de gente que pensa, porque se o crente descobre o que tá encoberto, a igreja vai abrir falência. Flow é de René. Sem placa de igreja, abraça quem quiser. Flow é de René. Não existe verdade pra quem é Tomé. Flow é de René. Os homens da igreja compraram sua fé. Flow é de René. Somente no céu e a corrente no pé. Reino de Deus, prega igualdade entre a natureza e todo ser humano. Nem o Papa pode criar monopólio de tudo aquilo que só Deus é dono. Deus ninguém prende, ninguém define, nem concretiza em ideologia. Vaza daqui com sua sã doutrina. Pra Deus isso é só vã filosofia. Não preciso saber quem que foi Calvino, Atanásio, Agostinho ou Tomás de Aquino. Se tu não entende quem que foi Jesus, nada do que sabe será genuíno. Alma eterniza, dízimo fica. Letra mata, espírito vivifica. Eu creio no amor revelado na Bíblia e não em um texto que te escraviza. Flow é de René. Sem placa de igreja, abraça quem quiser. Flow é de René. Não existe verdade pra quem é Tomé. Flow é de René. Os homens da igreja compraram sua fé. Flow é de René. Somente no céu e a corrente no pé. Muito bom. Caraca, meu. Isso você escreveu quando? Cara, essa música... Depois da história de reescrever. Essa música aí, ela foi no final de 2020. Foi bem naquela... Já era pandemia, foi naquela ocasião que o pastor Ed René Kivitz, da IBAB, teve uma polêmica que ele falou que ia atualizar a Bíblia durante uma pregação dele. E eu fiquei indignado, porque viralizou essa situação. Mas assim, eu tinha achado a palavra muito forte, impactante, tinha falado comigo mesmo a palavra. Eu lembro que eu escutei, eu tava trabalhando no home office, e aí eu tava assistindo a palavra e me tocou, porque ele fala contra os conceitos escravagistas da Bíblia, né?
Que teria que ser atualizada nesse sentido, os conceitos homofóbicos. E só que assim, não focaram nessa palavra, né? As páginas de fofoca gospel não focaram na mensagem, na essência da mensagem. Só focaram na parte que ele falou que tinha que atualizar a Bíblia, mas nem falaram por quê. E aí começou a viralizar isso. Não, o cara é o herege, tá falando que tem que atualizar a Bíblia, mas a Bíblia é imutável e a palavra de Deus não muda e bababá, toda aquela balela de gente que estuda pouco. E aí eu fiquei indignado assim, cara, trabalhando, tava no home office ele trabalhando e tal, e aí me bateu uns 10 minutos assim, mano, vou ter que fazer uma letra, velho. E aí eu pesquisei um ritmo ali na internet, e aí eu escrevi, papo assim, velho, de 10 minutos eu fiz a letra. E aí eu chamei um amigo meu chamado Felipe Almas, que ele é lá de Osasco, e chamei ele pra participar porque eu sabia que ele também tinha a acrescentar. Ele também é um cara rapper, cristão, progressista e tal. E aí ele escreveu a parte dele, assim, acho que em uma semana, e a gente queria pegar o momento pra lançar a música. E aí eu cheguei em casa, produzi a instrumental da música, oficial mesmo ali, gravei uma voz guia, mandei pra ele. Acho que em 2 semanas a gente fez tudo. Mandei pro André no estúdio, o André foi lá, mixou a música e a gente lançou. Nisso que a gente lançou, acho que essa música ela foi um divisor de águas na minha carreira, assim, porque foi a música que chegou no Leonardo Gonçalves. Que legal. Né? Ele elogiou muito, compartilhou em todas as redes, disse que ouviu a música muitas vezes, assim, se identificou com cada verso ali, compartilhou em todas as redes dele, e a partir dali a gente criou uma amizade que culminou depois na música que fizemos juntos. Olha, é hora da humilhação e de fazer aquela pergunta. Sabe você que tá cheio de projetos aí, em 2022 eu vou fazer não sei o quê, a gente já tá quase em setembro e não aconteceu nada. Olha só a produção do cara. Quantas músicas, senhor MN, da sua lavra, quantas músicas você já fez? Cara, considerando assim, ó, que eu lancei o meu primeiro álbum quando eu tinha 16 anos, agora eu tô com 30. Eu nunca parei de cantar, eu nunca, tipo assim, dei uma pausa na carreira. Sempre lancei álbuns, EPs, eu tenho uns 10 álbuns, tem álbum ao vivo, e lancei inúmeros singles, uns 300 músicas assim lançadas, véio, oficialmente. 300 Fora as músicas. participações. 300 músicas. 300 músicas. Repetindo, 300 músicas. Ou seja, olha... Eu tava correndo, só um parênteses, tava correndo, eu falei, eu vou colocar a MN pra tocar aqui, deixa o couro comer, vou correr. Eu corri 1 hora. E aí eu olhei assim, tinha mais um monte de música pra acompanhar. Se eu fosse correr, eu ia correr quantas horas aí, irmão? Se eu chegar... Várias maratonas. Ia chegar lá no São Luís do Maranhão correndo. Se eu chegar skinny aqui, ó, todo magrinho aqui. Não fica magro de uma hora pro outra, ele fica desintegrado. É isso sim. Chegar em Jerusalém. Olha, 300 músicas, ou seja, sai da rede social... Você que só compôs uma e fica agora falando mal de todo mundo. Vai compor um pouquinho. Vai compor um pouquinho para poder assim acrescentar no repertório. Opa, isso aí que você falou é interessante porque é o seguinte, eu sempre uso isso como testemunho para as pessoas de perseverança e constância naquilo que você faz. Cara. Porque assim, você vai ouvir músicas minhas antigas e eu faço questão de não excluir músicas antigas. Eu tenho músicas muito ruins. Pois é, eu vi a música. Eu tenho música muito. Quadrada. Você viu? Eu falo, porra, não acredito que é o mesmo cara. Então, assim, eu tenho músicas ruins, até mesmo em questão de escrita, de flow, de métrica, de melodia. E assim, eu faço questão de não excluir para as pessoas entenderem, cara, que assim, a gente tá vivendo uma geração que ela é imediatista. E as pessoas sofrem de ansiedade, depressão, principalmente os mais jovens, adolescentes. Porque elas não vêem as coisas acontecendo na vida delas rápido. Mas assim, mano, o sabor da vida, ele tá no processo, ele tá na correria, ele tá na luta, ele não tá essencialmente na vitória, no glamour, né? Então, assim, eu só vim ter um pouco de relevância, que ainda não é tanta, um pouco de relevância no mercado da música e reconhecimento, após 15 anos de trajetória. Gravando, lançando. E eu tô no mercado da música desde que ainda se lançava CD. Eu cheguei a lançar o CD físico mesmo. Acho que uns 3, 4 álbuns meus eu lancei o CD físico mesmo, né? E vender mesmo mão a mão, ir pros eventos, vender ali na raça e tal. Então eu acredito que assim, eu acredito que assim, cara, tem o sonho, o projeto de vida, o objetivo que ele é verdadeiro, que tá no seu coração. E tem aquela coisa que assim... Você acha que tá, mas não tá. Quem ama de verdade uma parada, eu amo fazer música. Eu não amo a fama, o sucesso. Isso é uma consequência que pode vir da música. Mas quando você ama algo de verdade, você faz porque você ama, não porque você espera o reconhecimento do outro, né?
Lógico, o reconhecimento ele é maravilhoso, o elogio, quando você tem uma conquista, eu celebro as conquistas também, isso é maravilhoso. Mas assim, eu acho que principalmente essa geração mais nova, eu acho que a galera tem que focar mais nisso, cara, em produzir aquilo que ama, em tentar contribuir com a sociedade de alguma forma, fazendo aquilo que ama, né? Tentar relacionar o capitalismo a valores mesmo, propósito de vida, e não focar tanto nisso, cara, no glamour, na ostentação, no materialismo, né? Porque eu acho que são coisas rasas, né, mano? Se eu ficar fazendo música só esperando... no mercado da música os caras falam muito, né, mano? Tem que estourar um hit, tem que estourar um hit. Lógico, se eu estourar um hit nacional, um hit principalmente mundial, nacional, você consegue adquirir o recurso financeiro. Mas essa não pode ser a finalidade. A finalidade tem que ser, cara, o propósito de vida mesmo. Eu faço isso como um propósito, eu amo fazer isso. Eu tô plantando sementes e eu sei que vão dar frutos que vão além dos frutos materiais financeiros. Adorei que ele falou que é do tempo do CD. Compact Disc. Essa foi ótima, né? Porque se é do tempo do LP, não é? Do LP. Do LP. A fitinha. Tinha uns 2, 3 anos só. Quanto? 2 ou 3 anos? Aquela história como que é, tudo tem um lado, tinha uma piadinha assim, né? Tudo tem um lado bom, menos o LP, daí você colocava o nome do cantor que você não curtia muito. Vamos falar de poesia aqui, eu tô com uma poesia linda, vou caprichar aqui vou recitar bem bonito. Como esse cara virou presidente? Alguém explique essa fita pra mim. Deve ser voto de gente que é crente. Abel votando em Caim. Só laranja no poder, política virou feira. O pastor te batizou, depois foi lá pra cadeia. Saudações, Everaldo. Não precisa dar porrada, só responde aqui pra nós. De onde vem quase 100 mil que a Mi ganhou do Queiroz? Queiroz agora é deputado, é candidato. Candidato. Verdade e lealdade. Nossa, demais, é o tema, é o lema. A Madeleine colocou se isso Não é candidato, mesmo. é protesto ou é uma ameaça. Pode ser, né? Pode ser. Agora a cereja aqui. Você calado é um espantalho, falando é uma ditadura, parado é um atleta, correndo é viatura. Quanto tempo tem essa música aqui? Quando que você fez, Emílio? Cara, essa música, o Bolsonaro já tinha sido eleito, então acredito que 2019, final de 2019. Foi próximo da Flow de René Kivitz que eu lancei ela. É uma música que, assim, cara, eu não lancei com muita estratégia comercial, assim, né, mano? Nenhum impulsionamento e tal. Ela deu uma viralizada ali no underground, né? No movimento underground, assim, tipo, mano, chegou em muita gente, mas não atingiu uma proporção, assim, como outras músicas minhas. Mas até hoje a galera posta, assim, tipo, no TikTok, zoando o Bolsonaro, quando tava tomando vacina, né? Na época da pandemia, assim, a galera tomando vacina posta. E é uma música que eu fiz, cara, eu confesso que foi só pra debochar mesmo. Não tive uma pretensão assim, pô, vou lançar uma música. Inclusive, né? Foi tipo assim, só... Eu tinha pensado em fazer uma música séria sobre ele, né? Mas aí eu pensei, eu falei, mano, esse cara não merece uma música séria, porque ele não é sério, velho. Esse cara é uma piada, mano. Eu não sei como as pessoas levam ele a sério, a ponto, tipo assim, eleger um cara... Eu fico, às vezes, me questionando, como, cara? Como um cara desse chega na presidência de um país, assim... Mas aí você percebe que o problema é mais grave. O problema não é ele. Ele é um comédia mesmo. Todo mundo sabe, é uma piada. O problema é toda a estrutura do país. É toda a população mesmo. É toda a sociedade de modo geral, assim, como ela vem se desenvolvendo em relação à educação, em relação à cultura e tal. Porque, velho, não dá. Não dá pra acreditar que alguém em sã consciência vai lá, vou votar nele. Qualquer cara é melhor que ele. Qualquer pessoa é mais preparada do que ele. Olha só, 3 anos e a letra segue. Isso é profecia, né? Isso é voz do profeta. Continua absolutamente atual e seguimos aí engajados todos trabalhando aí para retirá-lo do poder, né? Chega de bolsolixo. Qual que é a última música? Não, tem mais duas, mas eu acho que... Tem mais duas? Opa, você tá bom falava em não acreditar em voto, então bora falar em evangélico, em cristão que gosta de tentar a Deus, né? Exatamente. Essa música aí ela... Falei que Flow de René Kivitz foi um divisor de águas, mas essa música, de fato, ela me projetou para um cenário nacional, assim. Depois que eu fiz essa música com o Leonardo Gonçalves, inclusive, quero deixar meu abraço aqui, beijão,
É um irmão que, assim, cara, o pessoal pensa... Eu vejo alguns pastores, assim, idiotas, velho. Postando vídeo... Tem bastante, você tá vendo bastante. Então, postando vídeo, assim, no YouTube, falando, tipo assim, perdeu a mamata das igrejas e agora tá com ideologia esquerdista. Falando do Leonardo Gonçalves. Cara, pelo contrário... Você perde quando você se posiciona pelas minorias. Então, assim, o Leonardo Gonçalves ele tem uma carreira super sólida no gospel. Saca? Pra ele manter, era só ele ficar de boa. Teatro Bradesco, semana passada. Sim. Mesmo após ele se posicionar, né? Ou Sim. seja, o cara tem uma carreira tão sólida que mesmo ele se posicionando contra o bolsonarismo, o cara se mantém, saca, mano? Então, assim, não tem essa de perder mamata. O cara tem valores reais do reino de Deus. E quando ele se conectou comigo, eu lembro que eu comentei isso com ele, né? Ele falou, cara, a gente vai fazer essa música mesmo e tal. Ele falou, mano, vamos. Eu falei, mano, isso é evangelho, tá ligado? Porque, tipo assim, o que Jesus fez? Ele se entregou pelos oprimidos, ele foi crucificado e tal. E o Leonardo Gonçalves teve uma atitude que representa muito essa ideologia, assim, do evangelho, de Jesus. Que mano, eu vou me conectar com um cara preto, periférico, porque eu não sou um artista. Quando eu gravei com ele, eu não era um artista em ascensão, ainda não sou. E ele falou, mano, eu vou me conectar. Ele com todo o glamour ali, né, mano? Um cara, um top 10, assim, um dos maiores, das maiores vozes do gospel, se conectou comigo, preto, periférico, pra fazer um rap contra um sistema, contra todo um sistema, sabe? Então... É uma atitude assim, velho, que acho que muitos artistas cristãos deveriam seguir, assim. Não tô falando de gravar comigo, mas é de dar voz ao oprimido. Demais. Até rimou agora, olha. Dá pra escrever em cima disso ali. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mundo em Cristo, não. Mundo em crise, tão vendendo indulgência na pregação. A basílica hoje é uma mansão. O profeta só faz a revelação pra quem nega ciência e vacinação. O diabo eleito mentor da igreja pelo voto de um cristão. Me sinto Jesus no pináculo, sendo tentado a me jogar na direção de um oráculo, capaz de prever que eu não vou aceitar a proposta do anjo caído que seduziu a noiva de Cristo por vaidade, ganância e poder. O templo virou palanque político, consequência é estado crítico. Dessa vez o congresso de Gideão confiscou muito além do seu dízimo. Foram 300 mil soldados pro caixão. Pedra não vira pão se o coração é pedra. A derrota do outro tem gosto de mel. Quem crê no país do leite condensado nunca verá céu que mana leite e mel. Não. Não tentarás ao teu Deus. Yeah. Não tentarás ao teu Deus. O Deus da mentira também usa a Bíblia e faz um espelho virar o seu Deus. Não tentarás ao teu Deus. Não. Não tentarás ao teu Deus. Yeah. Não tentarás ao teu Deus. Não existe morada onde o ego habita. Pra viver Cristo tem que morrer eu. Tem pastor pior que traficante de cocaína, com templos abertos na pandemia. Falou pro fiel que era gripezinha, foi pedir mais cedo, tomou vacina. Usando pessoas como fossem coisas como fossem deuses. É rei no império de Hades. 1000 cairão à esquerda, 10 mil à sua direita, mas tu não será atingido, porque você é ungido e tá sentado à direita do Pai. Então vai que vai, o Senhor é pastor e nada faltará. Tem Gucci, Prada, Dior e Chanel, é a Fashion Week, worship no altar. A palavra de fé é do coach. Micaías citou que é profeta da corte, o rei da risada de tanta heresia. Sua teologia de bobo da corte, a palavra final é do mestre. Sua verdade não é a do Pai, não há caridade que preste enquanto o sepulcro caiado não cai. Ei, Não tentarás ao teu Deus. não. Não tentarás ao teu Deus. Não. Não tentarás ao teu Deus. O Deus da mentira também usa a Bíblia e faz um espelho virar o seu Deus. Não tentarás ao teu Deus. Yeah. Não tentarás ao teu Deus. Não tentarás ao teu Deus. Não existe morada onde o ego habita. Pra viver Cristo tem que morrer eu.
Quando passares pelas águas estarei contigo, e nem por isso eu vou ficar de costas pro mar. Quando passares pelo fogo não te queimarão, mas na fornalha aquecida não peço pra entrar. Soldados de olhos fechados estão em oração, mas onde tá o sentinela aqui pra vigiar? Jesus vai derrubar o templo desse Salomão, é chicotado em quem vende laranja no altar. Calvinista tá armado pra matar arminiano, traficante evangélico, miliciano, crente. O evangelho tá bem diferente, aliás tá como previsto na revelação que fez o João. Amor esfriando irmão contra irmão, seres humanos divididos por religião. Um roteiro escrito e dirigido pela besta, o homem que desafiou o Deus da criação. Eita. De perder Eita o Deus. fôlego, cara. Nossa, eu tava fazendo uma oração aqui, eu pedindo assim que Deus nos desse sempre a mesma intrepidez, porque é tão fácil, né? Ah, olha, se vocês maneirarem... Intrepidez. Ah, já sacada. hein? Aí. Vai sair Dias de tudo trap, aí. Intrap Days. Dias de trap. Tipo, ó, se vocês maneirarem um pouquinho, vocês conseguem mais convidados, mais audiência, então façam um discurso mais palatável. Cara, você acabou de inspirar a minha oração para que a gente jamais se curve ou se dobre ou edulcore, bonita palavra, hein? Edulcore, coloque açúcar na palavra de Deus para que ela se torne mais palatável. Puta, lindo demais. É isso, irmão. Eu quero agradecer demais você ter voltado aqui para trocar ideia com a gente. Aceitou, deu problema, voltou. Da melhor forma. Parça, demais. Pedir a Deus que continue te abençoando, te dando força aí, te dando garra. Amém, mano. Você não tá sozinho, já falei isso da outra vez, falo de novo. E é bom saber que a gente não tá sozinho, é importante. Tamo junto na luta. E aí, você ganhou 2 fãs aqui. Ó, Porque a gente tá consumindo, eu pelo menos estou consumindo sua música, até aquelas aquelas antigas. graves. Até aquelas, mas eu Aquelas músicas antigas que nem aquelas pregação do sim, se de for pegar a pastor, pregação minha, conservador. é que Você não tinha pega uma gravação, parte, você pega uma parte, você acrescenta sua vida e o que não presta você descarta. As músicas antigas é tipo isso. Não, se eu te contar algumas passagens antigas do Will, por exemplo, assim, a gente conta, assim, só para mostrar a transformação. Pastor The Weeknd, né? Não sei se o público já sabe disso. O Will é nosso pastor The Weeknd. Repara bem na lata do menino que vocês vão entender a mensagem. Eu tava correndo, aí eu ouvi a música desse quadrado, eu falei, meu Deus do céu, o cara mudou mesmo. Porque da quadrado mudou pra essa outra que eu te falei, que você fala do sacrifício. O cara mudou pra caralho. Demais. O cara mudou. Que bom, graças a Deus. Tem que mudar Graças mesmo a e melhorar. Deus. Amém. Bom, irmão, mais uma vez, tamo junto. Tamo junto. Espaço aberto pra você, quiser lançar músicas, o que você precisar da gente aí, no que a gente puder bom. contribuir, colaborar, conta com a gente. Quando tiver os próximos projetos, então. Vamos pra cima. É nós. Isso aí. As palavras finais, né? Antes de finalizar com aquele som. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aí, o pessoal do Sim Pode Crer. Vocês percebem que a gente tá falando mais uma vez essa gravação que eu tô dando errado, porque a gente já fez uma gravação e teve alguns problemas técnicos e a gente tá refazendo aí a gravação, né? Eu quero até agradecer a paciência dos amigos aí, né, cara? Eu trago realmente assuntos. A galera fala, mano, MN, você é um cara que incomoda demais, velho. Porque você fala uns bagulho que às vezes, né, a galera toma cuidado pra falar e tal, e você fala mesmo. Mas eu acredito que evangelho é isso. Não um evangelho da polêmica, do vou causar. Não é isso. Mas o evangelho que ele se incomoda com a dor do outro, né? Aquela questão de amar. O que é amar o próximo, na verdade? Eu me incomodar com a dor do outro, eu me incomodar com a dor do índio, né, que está tendo suas terras invadidas, que estão sendo dizimados, assassinados ali em nome do poder, do dinheiro, do capitalismo, da ganância do ser humano, do público LGBTQIA+, também, que a gente sabe que a realidade desse público não é fácil, do negro, do pobre. Então, eu penso que evangelho, ele se resume a isso, velho. Estar do lado do oprimido, não do lado do opressor, né? Como eu vou me posicionar? Ixi, e agora? O que eu me posiciono? Esquerda, direita... azul, roxo, vermelho, rosa. Cara, se posicione do lado do oprimido que você vai estar na razão. Eu acredito muito dessa forma. E meu último álbum, né? Não poderia deixar de citar, ouçam meu último álbum, Jesus Preto, que contém algumas dessas músicas que eu estou apresentando aqui hoje. É um álbum que ele aborda... O primeiro álbum no Brasil, na verdade, que ele aborda a teologia negra, né? Que ele entra nessa questão da teologia negra, que são novos estudos, né, que têm sido discutidos aí no meio acadêmico e teológico. E ouçam também todas as outras músicas, tem meus videoclipes lá no YouTube, dessa música Não Tentarás. Se vocês me ouvirem, vão estar aí já fortalecendo demais o corre, grandão.
O meu agradecimento vai ser o menor dos últimos tempos. Will, a gente fica aqui falando bastante, o meu vai ser curtinho hoje. Muito obrigado por não se omitir. Acho que isso resume, enfim, não precisa explicar, né? E vamos ouvir mais uma para a gente fechar o nosso episódio de hoje. Agradecendo aqui o pessoal que tem se tornado membro do canal, apoiado. Aí você está assistindo, outras pessoas vão assistir outros membros. Estamos aí com quase 10 membros lançados há menos de um mês o programa de membro aqui da gente. Muita gente apoiando. Estamos trazendo mais oportunidades, mais formas de apoio, porque a gente precisa de apoio. Manter isso aqui, a estrutura tem preço e a gente não quer parar, ainda não vamos parar, né, Pava? Não vamos parar. Claro que não. O que move a gente é muito mais do que o dinheiro. É óbvio que é preciso, necessário, mas vocês que ajudam a gente, ó, gratidão. Até os novos membros chegando aí, tem gente chegando nova, aquele abraço. Estamos vendo e vamos juntos que a gente vai longe. É isso. Boa. É isso. E a última tem tudo a ver com isso. Jesus tá vendo seu corre. Boa. Yeah. Jardim Varginha, Grajaú. Ei. Cresci na favela sonhando em ser rico, se isso é pecado, desculpa meu pai. É que na favela a gente não tem nada, na ausência da mãe tem a falta do pai. A televisão plantou ambição na mente de quem só se via no gueto. O livro contou a história real, cê vive no gueto porque nasceu preto, não entendia nada. Sua família branca, zoeira bonita no comercial. Casa com reboco, carro na garagem, tem até piscina lá no seu quintal. Pra nós o que sobra na realidade, biqueira, puteiro, pedra de crack não fosse minha fé. Em Jesus Cristo eu era mais um na fuga dos covardes. Muita fé em Deus pra não desandar. Muita fé em Deus já vai melhorar. Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Ele tá vendo. Muita fé em Deus pra não desandar. Muita fé em Deus já vai melhorar. Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Ele tá vendo. Tem quem trabalha honestamente até umas horas e não sobe na vida. Também tem o boy que nunca trampou, herdou a fortuna de um genocida. Fico bolado, lembro do passado, meu antepassado foi escravizado. Hoje um empresário quer me algemar, pagando um salário num trabalho escravo. Bato de frente, não abaixa a cabeça, olho no olho do boy com frieza pra que ele entenda, nunca esqueça. Seu privilégio não é fortaleza, já me sinto grande, mas que vencedor. Diploma na mão, profissão MC, mais um favelado que não foi por crime, um preto formado lá na AMB. Yeah. Muita fé em Deus pra não desandar. Muita fé em Deus já vai melhorar. Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Ele tá vendo. Muita fé em Deus pra não desandar. Muita fé em Deus já vai melhorar. Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Jesus tá vendo seu corre, Ele tá vendo. Demorou, pode crer, tô com o Will e Paiva no rolê. Boa. Com vocês no Sim Pode Crer, é isso aí. Boa. Valeu, gente. Abraço, obrigado. Valeu, grande abraço, gente.